Corregedoria da Procuradoria-Geral da República pediu um procedimento para analisar os atos praticados por procuradores da Lava Jato que tentaram criar um fundo de 2,5 bilhões de reais de multas pagas pela Petrobras. O procurador Deltan Dallagnol está entre os investigados. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Procuradoria da República diz que todos os procedimentos da Corregedoria são sigilosos e que não é possível confirmar quando a averiguação foi aberta. Diga lá, Carlos Andreasa, você agora. Isso é um escândalo, né? Um escândalo. É a proposição do Estado paralelo. Tem uma mentira fundamental aí nessa história que precisa ser esclarecida e que foi largamente veiculada, inclusive pela imprensa. E é mentira a de que ou se destinava essa fortuna de 1,25 bilhão de reais, parte do valor da multa paga pela Petrobras em acordo com o Departamento de Estado norte-americano, ou se destinava esse valor para esta fundação privada constituída pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, ou este dinheiro iria para o Tesouro norte-americano. Isto é mentira e foi usado como argumento para defender essa causa. Qual é a verdade? Basta ler o acordo firmado entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Está lá. Não se estabelece qualquer condição segundo a qual o Ministério Público Federal deveria gerir o dinheiro da multa. Isto não existe. Portanto, é uma invenção. O que se acrescenta a isso? Uma obviedade. Procuradores da República não têm autonomia para criar fundações. Servidor público só pode fazer aquilo que está expresso na lei. Nada para além disso. Isso não mudou. A Constituição brasileira está lá. A Raquel Dodge talvez tenha tido nesse caso o seu maior acerto até aqui ao recorrer ao Supremo contra esta barbárie. Além disso, é importante ter clareza para o fato de que no acordo homologado pela importante juíza Gabriela Hart de Curitiba, ela fulaniza o troço como argumento jurídico. Está lá na sentença dela que homologou esse acordo que criaria a fundação. Nesse texto, nessa sentença, está dito que como os procuradores, como a força-tarefa da Lava Jato foi decisiva para a recuperação desse dinheiro, para que esse dinheiro viesse para o Brasil, algo assim seria justo que fossem eles os gestores dos fundos. Isso não é argumento jurídico, mas está lá, fundamentando a sentença. E aí se fere o princípio da impessoalidade. O que é isso? Fulano de tal, grupinho de lá, é merecedor de gerir fundos? O que está acontecendo nesse país, gente? Não faz o menor sentido isso. De repente, a força-tarefa de Curitiba, da Lava Jato em Curitiba, tão importante, com um trabalho tão importante, se julga capaz de ser gestora privada de fundos públicos. Onde isso vai parar? Isso não é defensável, sinto muito. Vamos ouvir o que o Joel tem a dizer, mas isso não é defensável. É um avanço sobre os limites institucionais. É um bico nas instituições. Então vamos ouvir o que o Joel quer dizer. Eu vou dar a minha opinião, quem sabe a Vera depois traz a voz da razão ali, equilibrando as coisas. Mas veja só, primeiro ponto. Nas multas, que são para reparar danos coletivos, essas não é obrigatório que vão para os tesouros da União, não. Pelo contrário, muitas dessas o Ministério Público já direciona para diversas instituições privadas que cumprem alguma função social, que são devidamente catalogadas ali, que passam sim por um escrutínio. Então, primeiro ponto, isso não é uma inovação, uma coisa que tiraram da cabeça deles, já é uma prática chancelada e aceita pelo Estado brasileiro, não é uma criação que se tirou do chapéu, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, neste caso, a gente está falando de um valor bastante relevante. Não são algumas dezenas de milhares de reais, por exemplo, como são muitas dessas multas. São bilhões de reais.
Por isso, justificou-se aí a criação de uma fundação para administrar isso. Uma fundação servindo, evidentemente, o bem comum. Agora, de onde vem isso? Isso é um acordo do Ministério Público com o Estado americano que aceitou abrir mão de parte da multa que iria para ele, se ela fosse destinada a um benefício, a um bem público aqui no Brasil. Esse dinheiro poderia ir para a União? Isso não está certo, não, porque veja, isso é uma multa referente aí aos crimes praticados pela Petrobras, né? O que o Estado americano não permite é que acionistas de uma empresa que cometeu tantos crimes assim recebam o dinheiro de uma indenização ou de uma multa, né? E a União é justamente o maior acionista da Petrobras. Então, mesmo do ponto de vista desse acordo, será que o Estado americano toparia apenas para dar esse dinheiro para o maior acionista da empresa, que é justamente o objeto da ação? E isso já está em dúvida, isso não tá esclarecido, não está certo que seja. Agora, vamos supor que sim, vamos supor que o Estado americano aceitasse mesmo o dinheiro indo para a União aí. O que acontece com esse dinheiro, se ele for para a União? 2 bilhões de reais é uma quantia relevante? É. Mas pode ter certeza que nos cofres da União é você jogar um balde d'água no deserto. A máquina absorve aquilo instantaneamente. Uma fundação não seria, como os mais alarmistas estão levantando, não seria o Ministério Público administrando dinheiro. Pelo contrário, é uma fundação gerida por um comitê com membros da sociedade civil, organizações inclusive internacionais, como a Transparência Internacional, faria parte do comitê gestor. Então não é que os procuradores ali estão escolhendo o dinheiro, não, eles não teriam ingerência nenhuma sobre essa fundação. É uma fundação dedicada a ações para o combate da corrupção. Por exemplo, ações de cidadania, de mudar a cultura do país, de promover transparência. Aí pode fazer diferença esse dinheiro. Você jogar nos cofres da União é você perder uma oportunidade. Esta fundação é uma oportunidade de se fazer algo positivo, de deixar um legado de uma operação e de um valor tão relevante que está sendo recuperado, felizmente, tá? Graças aí à Lava Jato, um valor que está sendo recuperado, e deixar um legado para a sociedade, um importante legado social. E, de novo, não é o Ministério Público gerindo, não é uma fundação independente de direito privado, com um comitê gestor ali independente, composto de várias organizações, inclusive. E segundo ponto, não é uma coisa inventada, tirada do chapéu. Essa multa não é uma multa normal do Código Penal, é a multa que compensa danos públicos, né? Multa que vai ressarcir o dano difuso à sociedade como toda. Essa já é destinada a instituições, inclusive privadas, muitas vezes. Então você não está inventando o Ministério Público não tirou isso do nada. E você está consagrando e expandindo, sim, uma prática que, com pequenos valores, já é corriqueira. Né? Então, me parece que a gente vai... Tiraram, né? Houve uma campanha de opinião pública, inclusive, bastante negativa, manifestações aí dos ministros aí bastante negativa também, recuaram no pedido. Talvez ele volte em algum momento aí, mas me parece que se criou um estardalhaço e uma revolta injustificada. Não é dar o dinheiro para o Ministério Público, não, hein? Nunca foi isso. Vamos ouvir agora, como é que é, Joel, que você falou? Uma voz de equilíbrio, de razão. Não, quem me dera. Eu tenho um complemento a fazer depois, tá? Mas eu voto com o relator nessa, Joel, não dá. O Ministério Público não tem essa prerrogativa pelo ordenamento jurídico brasileiro, não tem essa prerrogativa na Constituição. E a prova cabal disso, e o que o fez desistir da criação da fundação e recuar, é o fato de que a chefe do Ministério Público, Raquel Dodge, pediu a anulação desse acordo com base na Constituição, dizendo que o Ministério Público não tem personalidade jurídica para afirmar esse tipo de acordo, que a decisão afronta preceito fundamental da Constituição, afronta o princípio da separação dos poderes e que, portanto, fere preceitos fundamentais do ordenamento jurídico pátrio. Nessa condição deve ser considerado nulo. O fato de a Raquel Dodge, que é a chefe dos procuradores de Curitiba, ter chegado e falado, não, aqui eles foram longe demais, eu acho que para mim é a prova cabal de que eles tentaram aí se arvorar uma prerrogativa que eles não têm. Eu acho ótimo que tenha sido feito esse acordo, acho que é um serviço que a Força Tarefa, mais um valoroso serviço que a Força Tarefa de Curitiba fez ao Estado brasileiro, mas outras partes do Estado têm de entrar no momento em que se sela esse acordo para designar a alocação desse dinheiro. Tem de ser ouvida a Advocacia Geral da União, tem de ser ouvido o Tribunal de Contas da União, e aí sim
vai ser decidido o destino dos recursos. Se a gente chegar, né, à conclusão que a Petrobras, por ter sido parte, embora ela tenha entrado não como uma das praticantes... Não, parte lesada, né? Mas é a parte lesada. Então, eu acho que ela poderia, sim, ser beneficiada, ser ressarcida desses recursos. Mas, como era uma multa aplicada à própria Petrobras, exato, a justiça americana entendeu de uma maneira diferente, digamos que a Petrobras não possa receber esses recursos, mas que aí se chegue à conclusão, os entes que têm a prerrogativa de fazer a designação desses recursos, de para onde vai esse dinheiro. Essa fundação, criada nesses moldes e por obra e graça do Ministério Público, me parece uma entidade bastante exótica, e me parece haver aí a criação de um Ministério Público meio polvo, que começa a se imiscuir em funções que são de outros órgãos, até de outros poderes. Então, eu acho que a gente tem que ir muito devagar, porque quando um órgão começa a tomar muito espaço, depois para você fazer ele retroceder a sua função original, é difícil. Então, eu tenho medo desse tipo de coisa. Diga lá o seu complemento, Andreasa. Eu tenho grande respeito e estima pelo meu amigo Joel Pinheiro da Fonseca, mas acho que ele foi condicionado pela conversa que teve com a procuradora da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. E aí há uma inversão na ordem das coisas. O acordo fundamental, original, é aquele firmado entre Petrobras e Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Neste acordo não há qualquer condição que obrigue o dinheiro, a liberação do dinheiro, a volta do dinheiro ao Brasil, a criação da fundação a ser gerida ou indicada ou formada pelo Ministério Público. Depois, com um argumento mentiroso, veiculado de maneira falaciosa, o Ministério Público firmou esse acordo inconstitucional, a partir do qual o dinheiro decorrente deste acordo da Petrobras com o Departamento de Justiça norte-americano iria para essa fundação. Isto é inconstitucional. Veja, é lei. O Ministério Público Federal não pode ser gestor de recursos financeiros de instituição privada. E, respondendo ao argumento do Joel, não pode definir onde esses recursos serão aplicados. Então, a fundação, supostamente independente, terá constituição original, apontamento original, em decisão do Ministério Público Federal. Quem indicará a composição dessa fundação? Quem indicaria? Qual o grau de independência decorrente disso daí? Esse argumento de que se o dinheiro que é público cair no tesouro, ele vai ser diluído e mal usado, esse é o argumento muitas vezes usado pela Lava Jato para desqualificar a existência das instituições brasileiras e para se jactar de uma importância e de uma pureza que eles não têm. Tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento, porque desqualifica o Estado brasileiro, que tem sim muitos problemas. Mas bem, se o Tesouro Nacional não é capaz de absorver o dinheiro, se nós não podemos crer que absorvendo faça bom uso disso, entrega tudo para a Lava Jato e criemos o Estado paralelo. Não é nada disso, né, Andreasa? Primeiro que não é o Ministério Público gerindo dinheiro. Segundo, a gente não... O que o acordo definiu, a gente não tem nem certeza se o Estado americano, o Departamento de Justiça, vai estar de acordo em dar esses 2 bilhões de reais direto para o maior acionista aí da Petrobras, como parece que não tem nenhum óbice, você viu, agora, né? Não tem nenhum óbice no acordo. Não, mas fala em ir para entidades educacionais, etc. Isso está consignado lá no acordo. Não tinha, o que não estava especificado no acordo era a fundação, como você bem disse. Agora, que eles vão aceitar apenas dar para os cofres da União, isso não está dado de forma alguma. Pode inclusive ser, uma das consequências pode inclusive ser que, em nome dessa suposta constitucionalidade, o Brasil ceda 2 bilhões de reais aí simplesmente para o Estado americano. Será uma pena se isso acontecer. E segundo, que isso é inconstitucional, não
está nada definido ainda, mesmo porque é prática corrente já no Ministério Público que muitas dessas multas sejam direcionadas sim para entidades independentes aí, não é gestão do próprio Ministério Público, isso que é importante de ser frisado. E nem entidade criada especificamente para esse fim. Mas é uma entidade independente, é uma novidade de fato, mas que não está sendo criada do nada, está sendo baseada em algo que já ocorre e que está plenamente dentro da lei.